Foi sangue e suor que ela botou nesse bolo e você não vai sair desta mesa até que tenha consumido o bolo inteirinho! O bolo inteirinho. A comida de cinema dessa semana é inspirada em um dos clássicos filmes da Sessão da Tarde. Hoje nós vamos fazer aquele bolo bem chocolatudo do filme Matilda e que eu tenho certeza que você sempre quis comer. Começo então fazendo a massa desse bolo de chocolate. E hoje eu não vou fazer um bolo de chocolate qualquer. Eu vou fazer um bolo de chocolate super molhadinho e bem macio e fofinho. Começo colocando a maior parte dos ingredientes para bater no liquidificador. Coloco primeiro os ovos frescos e em temperatura ambiente, o óleo, o açúcar refinado, o café solúvel e aqui eu vou colocar dois tipos de cacau. O primeiro é o cacau black 100% e o segundo é o cacau comum, também 100%. Eu vou bater por 2 minutinhos e enquanto está batendo eu vou adicionar a água quente. Esses dois tipos de cacau você encontra facilmente em lojas de grãos. Mas se você não encontrar, você pode usar toda a quantidade de cacau que eu coloquei nessa receita do cacau comum 100%. Nesse momento, você vai perceber que a massa vai ficar bem densa e mais escura. E pode ficar um pouco mais difícil de você bater no liquidificador. Mas é assim mesmo. Terminou de incorporar tudo, desliga o seu liquidificador, pega toda essa massa que tá linda e leva para a batedeira. E na batedeira, depois de eu colocar toda essa massa que eu acabei de bater, eu vou colocar o sal refinado e a farinha de trigo peneirada. E antes de começar a bater essa massa, eu vou dar uma boa misturada com o fouet da batedeira para não voar farinha para todos os lados. Agora eu vou deixar batendo em potência bem baixinha por 4 minutos para incorporar bem essa massa. Incorporou a massa, por último eu vou colocar o fermento. Mistura para não voar quando bater e para misturar aqui são 20 segundinhos. Massa do bolo pronta, eu vou colocar na forma já untada com manteiga e cacau em pó. E para essa receita do bolo da Matilda, eu recomendo que você use uma forma mais alta para o bolo crescer melhor e você conseguir cortar 3 camadas. Ou se você preferir, divide essa massa em 3 assadeiras e assa elas separadamente. Como a minha assadeira é bem alta, eu vou fazer só em uma. E essa massa fica super densa mesmo. Então dá uma espalhadinha aí na sua forma, dá uma batidinha e leva para assar por 40 minutos no forno a 200 graus ou até você fazer aquele teste do palito e ele sair seco. Agora, enquanto meu bolo assa, eu vou fazer o recheio belga de chocolate. E esse recheio é um brigadeiro muito mais cremoso, com a base de creme de confeiteiro e super chocolatudo. Vou começar então com as gemas e aqui eu vou dar só uma leve misturada nessas gemas e já posso colocar o açúcar. Eu vou bater essa mistura de açúcar com gemas até ficar um amarelo bem clarinho. E aí ficou esse amarelinho bem claro, eu vou colocar o amido de milho e a farinha de trigo. Continuo mexendo até virar uma massinha e é isso que a gente quer, que tudo fique bem misturado sem nenhum pedacinho. Eu vou reservar essa misturinha e aquecer o leite bem rapidinho. Vou deixar em fogo médio até querer começar a levantar fervura e já desligo. E levo esse leite para a misturinha que eu reservei. Vou adicionando leite aos poucos e misturando bem até não ter nenhum pedacinho de massa grudado nem no fundo e nem nas laterais.
Já misturei bem e aqui só vai ficar faltando engrossar essa mistura no fogão. Então eu vou passar tudo isso para uma panela e com o fogo desligado ainda eu vou colocar o creme de leite, o leite condensado, uma boa pitada de sal, o cacau em pó 100%, e aqui eu vou mexer muito bem até incorporar totalmente e esse cacau dissolver, para não ficar nenhuma bolinha de cacau quando começar a esquentar e engrossar essa mistura. E tudo virar um caos, então cuidado. Quando você ver que tá tudo bem misturadinho, ligue em fogo médio para baixo e não para de mexer. Quando você ver que tá começando a engrossar no fundo, coloca as raspas de chocolate e termina de misturar em fogo médio até você ver que tá no ponto de brigadeiro mole, quando você levanta a espátula e dá para ver exatamente onde a mistura caiu. Chegou nesse ponto, eu vou passar esse recheio de chocolate belga para uma assadeira, que é para ele esfriar bem mais rápido, para evitar formar aquela película por cima. Eu vou cobrir com papel filme em contato e deixo esfriando na geladeira por pelo menos 3 horas. Por último, eu vou preparar a ganache para a cobertura desse bolo da Matilda. E aqui é bem simples, eu aqueci o creme de leite no micro-ondas por 1 minutinho, passei para um bowl maior e vou colocar o chocolate em raspas. Mexe até tudo derreter. E se ainda ficar pedacinhos de chocolate e a mistura já estiver fria, coloca de 30 em 30 segundos no seu micro-ondas e vai mexendo bem até ficar aquela cor linda e brilhante da ganache de chocolate. Ganache pronta, eu vou levar para a geladeira também com PVC em contato e deixar lá até terminar de montar o bolo com o recheio. Depois que o bolo de chocolate já assou e já esfriou e o meu recheio também já firmou bem na geladeira, é hora de montar o bolo. Passo todo esse recheio de chocolate belga que estava na assadeira de novo para um bowl para eu dar uma boa misturada nele. E reservo. Agora eu vou cortar o bolo. E para cortar esse bolo, eu começo tirando o topinho para poder nivelar as camadas do bolo e deixar tudo bem retinho. Eu vou medir em 3 camadas com mais ou menos o mesmo tamanho para cortar. Como vão ser 2 camadas de recheio, eu dividi a quantidade desse recheio de chocolate pela metade. Vou fazer a primeira camada de recheio. Coloco a segunda camada de bolo. E venho com o resto do meu recheio para a camada de cima. Agora que eu coloquei a última camada de bolo, eu vou pegar a ganache que estava esfriando e eu vou passar por cima desse bolo todo. E é bem rústico mesmo, igual o bolo de chocolate da Matilda. Todo esse bolo com essa ganache linda. Agora eu vou levar para a geladeira por 20 minutinhos, só para ela ficar mais firme.
servir com um grande pedaço desse bolo. E claro, não se esqueçam de comer da forma mais satisfatória possível, com as mãos. Se gostou desse vídeo, já deixa o seu like, me conta aqui nos comentários se você sempre teve vontade de comer esse bolo da Matilda e eu quero ouvir de vocês. Qual comida de cinema que tá faltando aqui no canal? Não se esquece de compartilhar com todo mundo e se inscreve para não perder nenhum episódio.